Pronto, pessoal, beleza? Então, vamos saber qual é a diferença de criar para autorizar? Porque tu pegou a Constituição para dar uma olhada nesse intervalo? Claro, professora, a gente pegou. Ufa, tô tranquila. Mas eu sei que você pegou para dar uma lida nesse artigo 37, inciso 19, e viu que somente por lei específica vai ser criada a autarquia e autorizada a instituição, que é a criação das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundação. Mas fundação eu falo depois, porque fundação é uma coisa estranha. Aí eu não quero nem botar no meu esquema agora. Aí, durante anos e anos e anos, como eu estava te dizendo, as questões de prova eram baseadas assim, ó. Dizia, a autarquia é autorizada por lei. Falso, porque a autarquia é criada. Empresa pública e sociedade de economia mista é criada por lei. Falso, porque elas não são criadas, elas são autorizadas. Aí tu diz, e qual é a diferença de criar para autorizar? Muita. Como assim muita? Vem comigo. Então, vindo para cá, a gente vai poder observar a seguinte maneira. Ó. Deixa eu até revisar com você uma coisa aqui da tabela. Tu lembra que todo mundo da indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista são pessoas, não é? Sim, lembramos, professora. E toda pessoa a gente já sabe que tem a tal da personalidade. A gente já sabe também que ter personalidade é ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Titular de direitos, titular de deveres. A minha pergunta, eu cliquei no errado, pronto, cliquei no certo. A minha pergunta é a seguinte, ó. A gente já sabe que a autarquia, sendo uma pessoa, vai ter personalidade. Já sabemos também que empresa pública e sociedade de economia mista, sendo pessoas, também vão ter personalidade, vão ter direitos e deveres. A minha pergunta é, a partir de que momento essa personalidade inicia? Estão percebendo a pergunta? A personalidade de uma autarquia, quando a autarquia tem personalidade, é porque ela passou a existir. Ela tem direitos e deveres. E a autarquia tem personalidade a partir de que momento, pessoal? A partir da lei. Porque a lei cria a autarquia. Então, perceba que a própria lei que vai dar vida à autarquia. Professora, antes de prosseguir, o que é lei específica? Lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Se, por exemplo, fazendo uma analogia muito simples, se eu digo que hoje esse bloco é específico sobre o assunto organização administrativa, é porque eu não vou falar de nenhuma outra coisa, vou falar só de organização administrativa. Então, lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, perceba, vai ser feita uma lei específica só para poder criar determinada autarquia. Vamos pegar o exemplo INSS. Professora, por que está falando tanto em INSS? Porque ele é a autarquia mais famosa que a gente tem. Então, vamos dar um exemplo com ele. O INSS, para poder existir, teve que ser feita uma lei especificamente para criar aquela autarquia previdenciária. E a própria lei já deu vida à autarquia. A própria lei, então, deu personalidade àquela autarquia. Com a lei, aquela autarquia já passou a ter direitos, já passou a ter deveres. Beleza o raciocínio da autarquia? Só que vamos para um outro raciocínio saindo de direito administrativo. Como assim saindo? Para ficar fácil. Imagina o seguinte, esse curso aqui. Esse curso é uma pessoa? É. É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Jurídica. Tem personalidade o curso? Tem, porque tem direitos e tem deveres. Uma lojinha de roupa, uma loja de sapato, um restaurante, um negocinho de sorvete. Tudo tem direitos, tudo tem deveres, vai ter personalidade. Mas a partir de que momento essas pessoas jurídicas adquiriram personalidade? Foi uma lei que criou o curso? Não. Foi uma lei que criou o mercadinho da esquina? Não. O dono, o interessado, foi lá num cartório e fez um registro. A partir do momento em que ele fez um registro no cartório, na junta comercial, que essa parte sai da nossa matéria, não é isso? Então não precisa aprofundar. Mas a partir do momento que ele faz um registro, ele ganha a personalidade da sua pessoa jurídica. Ganhando a personalidade, ela vai ter direitos e vai ter deveres. Então as pessoas jurídicas do setor privado, pessoas de direito privado, elas só passam a existir de fato quando são registradas. A partir do registro, elas têm personalidade. Vão ter direitos, vão ter deveres. E olha o que a Constituição falou de empresa pública e sociedade de economia mista. Que uma lei específica autoriza a criação. Se a lei específica autoriza a criação, com a lei, a empresa pública e a sociedade de economia mista já existe? Não, porque a lei não criou,
A lei simplesmente autorizou para que posteriormente elas pudessem vir a ser criadas. Então, estão percebendo a diferença? No caso da autarquia, a lei cria. No caso de empresa pública e sociedade e economia mista, a lei não cria, autoriza a criação. Então, a personalidade delas vem com a lei? Não. Então, depois da lei autorizar a criação, elas vão ter de ser submetidas a um quê? Bingo, registro. Vem comigo? Então, vindo para cá, a gente vê o seguinte, ó. No caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a lei autoriza a criação, só que depois de autorizar a criação, elas vão ter de ser submetidas a um registro. Então, olha a diferença. A personalidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista não decorre da lei. A personalidade delas só vai passar a existir depois do momento em que elas passarem por um registro. Então, enquanto a autarquia nasce com a própria lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não nascem com a lei. Elas vão ter que passar por um posterior registro. Então, estão percebendo que nunca foi sinônimo criar e autorizar. Porque quando a lei cria, não precisa de mais nada. Aquela pessoa já tem vida. Quando a lei autoriza, aquela pessoa está morta ainda, não existe. Então, vai precisar de um ato posterior, que é o ato do registro, para poder que ela venha adquirir personalidade. Tranquilo até aí? Só que eu tenho medo desse tipo de prova misturando com português, né? Vou me meter um pouquinho na área de português. Por quê? Porque tem uma palavra em prova que ela cai que toda vez o aluno erra, toda vez assim, né? Várias pessoas se confundem com o significado e acabam errando, que é a tal da palavra prescindir. O que é prescindir? Às vezes você sabe o direito todinho, mas vem a maldita da palavra prescinde na prova, aí pronto. Às vezes você erra por uma besteira. Vamos fazer logo uma tabela aqui diferenciando essas palavras, porque toda prova de concurso ela cai. Pode não cair na minha matéria, na minha área, mas vai cair no seu concurso. Vem comigo. Então, vindo para cá, a gente pode anotar assim, ó. Eu vou fazer até nesse espaço que eu deixei aqui no meio. Vamos botar aqui. Pronto. Existe, ó, a palavra prescindível e existe a palavra imprescindível. Prescindível e imprescindível. Se você pensar fazendo esse paralelo, fica muito mais fácil. Professora, eu já sei o significado. Ótimo, não é isso? Mas eu vou falar só aqui para quem, porventura, já se confundiu com essa palavra. Eu me lembro que na minha prova de estágio, a primeira prova de estágio que eu fiz na vida, caiu essa palavra e eu errei. Porque prescindir parece muito com precisar, pelo menos para mim, parece muito com o nome precisar, e é exatamente o contrário. Que pensa assim, ó, algo imprescindível é desnecessário ou necessário, pessoal? Necessário. Então, algo imprescindível é algo necessário. Se imprescindível é algo necessário, prescindível é algo que? Muito bem, desnecessário. Aí fica mais fácil. Por que eu estou colocando essas palavras? Porque na tua prova cai mais ou menos assim, ó. Para uma autarquia adquirir a sua personalidade, é prescindível de ela passar por um registro. De novo, segue a seta aqui, ó. Para a autarquia adquirir a sua personalidade, é prescindível de ela passar por um registro. Certo ou errado? Certo. Porque o que está dizendo é que para uma autarquia adquirir a personalidade, é desnecessário ela ser registrada. E realmente a autarquia não precisa ser registrada, porque a personalidade dela vem direto com a lei. Agora, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, esse registro, ele é o quê? Imprescindível. Estão percebendo a diferença? Então, registro para a autarquia é prescindível, desnecessário. Eita. É prescindível, desnecessário. Já para as empresas públicas e sociedades de economia mista, o registro é imprescindível,
ou seja, ele é necessário. Isso daí foi mais um cuidado que eu tive, porque como eu vejo muito essa palavra surgindo em prova e às vezes o aluno errando somente por causa dela, não custa a gente falar. Beleza, tranquila essa parte? Então, o que a gente tem que fazer agora? Começar a estudar ó, de um por um aqui as pessoas da administração indireta. E a gente vai começar, logicamente, pela ordem. Vamos começar falando aqui das autarquias. Vamos começar falando das autarquias. Perceba que a parte inicial aqui, a parte inicial, a gente acabou de falar. Olha o que ela está dizendo. Está dizendo que a autarquia, ela é criada por lei. Isso a gente acabou de ver, ó. Se a autarquia é criada por lei, pessoal, ela precisa ser submetida a um registro ou não precisa? Precisa ou não precisa? Não precisa. Foi o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a personalidade dela decorre da própria lei. Então, é a lei que dá vida à autarquia. Esse ponto a gente já estudou, eu não quero nem perder muito tempo com ele. Só que tem um outro ponto que é o seguinte, ó. A autarquia adota um regime de direito público. Professora, o que é regime? Regime é aquilo que eu estou fazendo hoje? Não, não é isso, não é esse regime. Regime em direito administrativo é um conjunto. Vamos pensar no seguinte, ó, em um conjunto de normas e de princípios. Conjunto de normas e princípios. E a autarquia tem um conjunto de normas e princípios de direito público. Só para poder fazer uma diferença para vocês aqui, ó. Deixa eu mudar e botar para cá. O regime, que é o conjunto de normas e princípios, ele pode ser um conjunto de normas e princípios de direito público, ou pode ser um conjunto de normas e princípios de direito privado. Então, qualquer local vai ser regido por normas. Só que existem normas de direito público, existem normas de direito privado. Mesmo sem aprofundar esse tópico daqui, você já sabe vários pontos. Por exemplo, você acha que este curso daqui, ele tem normas a seguir, sim ou não? Claro, qualquer local tem normas. E as normas daqui são normas de direito público ou normas de direito privado? Privado. Esse curso atua no setor privado, então tem normas de direito privado. Por exemplo, tem que pagar imposto e bote uma lapa de imposto que tem que pagar, não é isso? A Aline fez assim com a cabeça, já confirmando. Então, não é isso, tem que pagar imposto, tem que pagar os empregados com salário, né, Aline? Tem, né? Tem, essa parte tem muito, não é isso? Aí, junto com isso, ó, vem o quê? A CLT, a consolidação das leis do trabalho, que estão submetidos os empregados daqui do curso. Aí tem, não é isso, todas as obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas normais do setor privado. Os bens são privados. Se, por exemplo, o curso tiver uma dívida, pode ser que eu pegue o patrimônio do curso, venda para poder pagar a dívida. Isso são normas do setor privado. Só que vamos, por exemplo, pensar aqui no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem normas também? Claro, todo local tem normas. Agora, você acha que as normas são de direito privado ou direito público? Aí já é direito público, as normas são diferentes. Percebe uma coisa simples, quem trabalha aqui no curso é empregado, é regido pela CLT. Agora, quem trabalha, por exemplo, na Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, é empregado, é regido pela CLT? Não, porque o regime não é de direito privado, é de direito público. Vai ser regido por uma lei própria, um estatuto próprio, tanto que eu vou chamar de servidor estatutário. Estão percebendo essa diferença bem simples? Então, o jeito fácil de você saber se é de direito público ou é de direito privado é, eu vou ser regido por o quê? Exemplo, o INSS é uma autarquia. Se você faz o concurso do INSS, se você entra no INSS, você vai ser regido pela CLT ou por uma lei própria? Por uma lei própria, que quem for fazer o concurso do INSS vai ter que estudar, que é a Lei 8.112. Você vai ter um cargo, você vai ser um servidor estatutário. Agora, se você vai trabalhar na Renner, Marisa, C&A, todas essas lojas do departamento, se você vai trabalhar lá, você vai ser um servidor estatutário, você vai ter um cargo ou vai ser regido pela CLT?
CLT, você vai ser empregado. Então, é um jeito fácil de você verificar quando é de direito público ou quando é de direito privado. Mais para frente a gente vai aprofundar tudo isso. Por enquanto, pensa assim, não é isso? Direito público, eu vou ter alguns privilégios, direito privado são as regras normais. A autarquia, ela tem o regime de direito público. E cá entre nós, quando eu falo que o regime é de direito público, você pensa logo que aquela autarquia está sofrendo restrições ou está recebendo prerrogativas? Prerrogativas. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quando eu digo que algo tem o regime de direito público, você pensa nos benefícios do regime de direito público. Mas lembra da aula de princípios? Lá na aula de princípios, a gente viu que o regime jurídico-administrativo, ele é sustentado por dois pilares, dois princípios. Quais são eles? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Um desses princípios traz prerrogativas, o outro traz restrições. O que eu estou querendo falar? Vamos desenhar que fica mais fácil. O que eu estou querendo falar é o seguinte, ó. A autarquia, pronto, aqui. A autarquia, tendo regime de direito público, vai ter de ser submetida a dois princípios. Vai ter o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas também junto com a supremacia vem outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Aí a gente já sabe o seguinte, ó, com essa supremacia, eu estou dando o que é essa autarquia? Prerrogativas. Com a indisponibilidade, aí eu já estou fazendo restrições. Então, quando eu digo que o regime é de direito público, eu não estou dizendo que ele só tem coisa boa. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquele local vai ter prerrogativas, mas também vai sofrer restrições. E a gente vai começar a fazer um paralelo de quais são as prerrogativas e de quais são as restrições. Uma das prerrogativas já é essa daqui, ó. A autarquia, ela é imune a impostos. Ser imune a impostos, imune a impostos, é uma restrição à prerrogativa. É claro que é o quê? Prerrogativa. Imagine se você fosse imune a impostos, que maravilha não seria a sua vida, não é? Que maravilha. Eu acho bonitinho, eu chego nessa parte, eu me lembro que uma vez um aluno virou para mim e fez assim, ô professora, mas eu sou imune a impostos, que eu não pago imposto de renda? Ô Alice, acorda do mundo das maravilhas, né? Porque não só existe imposto de renda, você está pagando imposto para tudo, tudo na sua vida tem imposto. Só que a autarquia tem o privilégio de ser imune a impostos. Uma outra coisa que eu nunca entendo muito é a predileção por determinado mês do ano. Qual é o melhor mês do ano? Qual é o melhor mês do ano? Aline, deixa eu ver, qual é, Aline, para tu? A Aline disse assim para mim, ó, janeiro. Eu nunca entendo por que o povo diz para mim que o melhor mês do ano é janeiro. Sabe por quê? Tem uma raiva de janeiro, cá entre nós, vou desabafar. Sabe por quê? Porque janeiro chega o cartão de dezembro, que tá aqui, ó, topado no limite de gasto. Chega IPTU, não é isso? A depender da placa do carro, chega IPVA. Se você tem seus mini monstros, ainda tem material escolar dos meninos, tudinho do colégio, não é isso? Para poder, as fardas, não é isso? É um inferno janeiro. E eu sempre estou trabalhando em janeiro. Eu vejo todo mundo na praia e eu indo trabalhar. Só faz dar ódio. Dá vontade de cair um meteoro no meio da praia, de tanta raiva que eu sinto. Só desabafando, tá certo, pessoal? Mas o povo acha muito legal o mês de janeiro. Mas mês de janeiro tem, por exemplo, IPTU, tem, por exemplo, IPVA. Só que imagina o seguinte, enquanto você paga o IPTU da sua casa, imagina que isso aqui fosse o prédio do INSS. O prédio do INSS vai pagar IPTU? Não. O seu carro, você paga IPVA. O carro do INSS vai pagar IPVA? Não, porque ele tem imunidade a impostos. Minha gente, isso é muito benefício. É uma prerrogativa muito grande. Por que é dada essa prerrogativa? Porque a autarquia está prestando serviços públicos. E para poder prestar o serviço público da melhor forma possível, tira a carga tributária para poder prestar aquilo da melhor maneira, não é isso possível. Mas é uma prerrogativa muito grande. Já vou te acalmando com o seguinte, em direito administrativo não vão te perguntar quais são os impostos, cobrança de imposto, não vai perguntar nada, que isso é direito tributário. A única coisa na minha matéria
que cai é: a autarquia paga impostos ou é imune? Bota que é imune. Por quê? Porque ela, tendo o regime de direito público, ela vai ter prerrogativas. Se não cair tributário na sua prova, esqueça qualquer imposto, tá certo? Não vai dar como exemplo. Mas se cair tributário no concurso que, por exemplo, você for fazer, aí, se for aprofundar isso daqui, é na parte de tributário, não na parte de administrativo. Volta comigo aqui. Voltando para cá, vamos ver outra prerrogativa. Essa imunidade a impostos, para mim, já é a melhor de todas. Outra prerrogativa é isso daqui, ó. A autarquia pratica atos administrativos. Eu não quero me aprofundar muito nisso daqui, porque vai ter pontos específicos só sobre atos administrativos. Por enquanto, eu só quero dizer que praticar atos administrativos é uma prerrogativa. Só para poder você ter uma ideia por cima, não estou falando de atos hoje, mas por cima é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, já estava no preto. Os atos administrativos, eles possuem atributos, que são algumas prerrogativas. Quem já estudou atos sabe que são 4, né? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Beleza, você acertou. Eu vou dar um exemplo com ó, com a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Vou explicar por cima isso daqui. O que é a presunção de legitimidade? É presumir que esse ato administrativo que foi praticado é um ato válido. Então, presunção de legitimidade é presumir que o ato que foi praticado é um ato válido. Aí tu diz, e isso é uma prerrogativa? Isso é muita prerrogativa, minha gente. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá certo? Aconteceu o seguinte comigo. Um belo dia, eu estava voltando no meu carro, depois de trabalhar até 10 horas da noite, não é isso? Estava voltando. Aí, uma rua esquisita. Aí, quando eu vi uma blitz, aí parei no carro, né? Aí o agente de trânsito fez, olha, não estou chamando agente de trânsito de ladrão, nem nada parecido, não. Mas você sabe que ladrão tem em todo canto, né? Tem agente de trânsito ladrão, tem professor ladrão, tem médico ladrão, tem ladrão em tudo que é canto, não é isso? E esse, infelizmente, não é isso, não era um ser do bem. Aí ele chegou, parou meu carro e fez documento, até aí normal, entreguei documento, entreguei carteira de motorista, tudinho entreguei. Aí ele começou a, eu ia falar arrodear, mas se você não é daqui de Pernambuco, né, você não vai entender. É porque arrodear é dar a volta, tá certo, pessoal? Só enriquecendo o conteúdo nordestino para você. Então ele começou a arrodear meu carro, traduzindo, ele começou a dar a volta no meu carro. E quando o cara começa a dar muita volta no carro, ele tá querendo achar alguma coisa. Tu concorda comigo? Aí quando ele não tem mais o que olhar, ele olha para sua cara e diz assim: cadê o extintor? Menino, pausa. E eu sei lá onde é que fica o extintor do meu carro. Tu acha que se meu carro pegar fogo, eu vou procurar o extintor para apagar? Eu corro e dane-se o carro. Mas aí eu peguei o extintor. Aí quando ele pegou o extintor na mão, aqui tá o extintor, ele fez: e aí, doutora? O extintor tá vencido. E agora? Minha resposta: e agora eu vou trocar. Pé, resposta errada. Não era a resposta que ele queria, ele não ficou satisfeito. Ele fez: mas veja, doutora, tá tarde. Faça assim, você me ajuda e eu te ajudo. Me dê alguma coisa que você tem aí na lata. Na lata. Nem pensou, não foi nem indireta. Essa foi direta. Eu tava sozinha no carro, né? Eu sou pequena, você pensa até que eu sou grande aí pelo vídeo, mas eu não sou. Eu sou minúscula de pequena. Sozinha, de noite, com agente de trânsito, numa rua esquisita. Aí, nesse período, eu pensei o seguinte: meu Deus do céu, vai que eu digo para ele o seguinte: o senhor acabou de cometer um crime de corrupção passiva e eu, como qualquer do povo, posso te dar o flagrante, vou te denunciar a seu superior para que venha ser aberto um processo administrativo para poder gerar uma punição de demissão, além das punições na esfera criminal. Era para ter dito isso. Tu acha que eu, com 1,55 m, vou falar isso? Vou não, fio. Sou doida de falar um negócio desse, sozinha para um agente de trânsito. Aí eu ainda pensei o seguinte, ó: se eu não dou, vai que ele diz que eu tava com droga no carro. É a palavra dele contra a minha. Daqui que eu prove que eu não tava com droga no carro, eu já tinha sido presa, passado na mão das presas toda, e quando eu tivesse quase me acostumando é que eu ia sair. Tá percebendo a ideia? Então, minha gente, é a palavra dele contra a minha. Qual é a palavra que vale mais? A do particular ou do administrador?
Tenha certeza que é do administrador, porque o que ele fala tem presunção de legitimidade. Aquele ato que ele está praticando se presume válido. Eu, particular, que me vire para tentar provar o contrário. Esse é o problema. Você está em posição de desigualdade com a administração. Se ele fala alguma coisa, você que vai tentar provar o contrário, porque o que ele está falando se presume válido. Professora, me conta o final da história? Conto. Eu abri a carteira, né? Foi feio, mas eu fiquei com medo. Abri a carteira. Só que quando eu abri a carteira, eu tinha na carteira 5 conto. 5. Eu fiquei constrangida. Minha gente, dá um toco de 5 conto. 5 conto. Aí o que que o agente de trânsito ele fez? Não é isso? Pegando o dinheiro da minha carteira. Já é meu dinheiro da sopa. Tá liberada, senhora. Eu fiquei chocada e fui. Só uma pausa para dizer que eu não sou uma criminosa, tá certo? O que é crime é você oferecer ou, né, prometer dinheiro. Dar dinheiro é conduta típica, tá certo? O que eu fiz não é crime, que é como se ele tivesse me coagindo, só para, não é isso, ninguém querer me processar, alguma coisa parecida. Vai que tem algum policial me assistindo. O crime é eu oferecer o dinheiro ou eu prometer dinheiro. Eu não fiz nada, eu só mostrei depois dele ter feito para mim. E ele se vendeu por 5 conto, minha gente. É triste um negócio desse, é muito triste, não é isso? 5 conto. E o pior, eu descobri que eu paguei caro. Teve uma aluna minha que deu 2 pacotes de biscoito. 2 pacotes de biscoito. Eu ainda paguei caro. Tá vendo por isso? É triste, meu filho. É triste uma situação dessa. Mas vamos passar no concurso, né? Para pelo menos a gente ficar rico de felicidade. Então, quando a administração pratica esse ato administrativo, esse ato se presume válido. Então, veja, ele está em posição de supremacia em relação ao particular. E isso é uma prerrogativa. Beleza? Volta comigo. Voltando para cá, a gente vai ver outra prerrogativa. Outra prerrogativa, que é a celebração de contratos administrativos. Esse daqui, eu só quero dizer por cima do por cima do por cima, porque contratos não cabem no nosso assunto agora. Quando a administração ela pratica um contrato administrativo, só para te mostrar, vou até aproveitar essa página daqui. Quando o administrador, a administração, celebra um contrato administrativo, ela está em posição de superioridade em relação ao contratado. Então, a administração, quando faz um contrato administrativo, está em posição de superioridade em relação ao contratado. Essa posição de superioridade vem da supremacia do interesse público, que é quem representa a administração, e o contratado está representando o interesse privado. Então, como existe uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a administração, nesse contrato, recebe algumas prerrogativas, que são alguns privilégios. E na parte de contratos administrativos, essas prerrogativas são chamadas de cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? São cláusulas contratuais que vão dar prerrogativas à administração em relação ao contratado. E por que que a administração tem essas prerrogativas? Porque a administração está representando o interesse público. E o interesse público ele é superior ao interesse particular. Então, perceba que aqui a gente tem 3 prerrogativas como exemplo. Imunidade a impostos, a prática de atos administrativos e a celebração de contratos administrativos. Só que a gente viu que o regime jurídico administrativo ele é fundamentado em um binômio. Supremacia, que traz prerrogativas, mas indisponibilidade, que traz restrições. E quais são essas restrições? Eu te conto no próximo bloco.